Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Queridos, boa noite, pastor, boa noite, pastora, para a glória de Deus. É um prazer estar participando desse bate-papo a respeito dos 5 ministérios. Amém. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Amém, glórias a Deus. Eu quero te saudar, te dar uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus. Você que está entrando ainda aí, meu querido, meu irmão, minha amiga, ouvinte nessa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast ao chamar. Hoje, como o próprio pastor Almir já falou, nós vamos falar hoje sobre os 5 ministérios, sobre a parte do mestre, a parte do pastoreado, a parte do evangelista, a parte do profeta e a parte do apóstolo. Muitas pessoas têm dúvidas se ainda existem apóstolos, se não existe, se o profético ele é profeta ou o dom de profecia. Então, o evangelista e o pastoreado ainda têm uma certa... Não tem tanta resistência a esses títulos ou até mesmo uma nomenclatura, como você chama uma pessoa, né? Mas a parte de mestre também, nós temos 2 mestres aqui, porque o Ministério Apostólico a chamar, a qual você está assistindo esse podcast, nós trabalhamos sim nos 5 ministérios. E hoje você vai entender, à luz da palavra de Deus, o que significa isso. Amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus nesse momento? Amém? Pastora Fernanda na voz, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer por esse momento, ó Pai, que nós podemos compartilhar da palavra do Senhor, aprender da Tua palavra nesta noite, e que o Senhor, Deus, venha falando aos nossos corações segundo a Tua vontade. Que sejamos edificados, que sejamos transformados, Pai. Que a nossa mente, Pai, venha ser aberta nessa noite, Pai, para que venhamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai. Traz a revelação aos nossos corações e ao coração, ó Pai, de cada pessoa que está assistindo esse podcast na sua casa, Pai. Visita cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu queria que você, meu amigo, o pessoal está entrando aí, a Marcela, o pastor Rogério, a pastora Sônia, o pessoal que está assistindo aí conosco, pessoal, já vai compartilhando essa live, já vai multiplicando isso que nós estamos fazendo aqui, amém? Para a glória e honra do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos começar por onde, pessoal? Quer começar pelo mestre? Se eu posso opinar, preferia apóstolo. Vamos começar também, pastor. Vamos começar pelo apóstolo, então. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Pode começar falando, pastor. O que eu quero falar a respeito dos 5 ministérios é que Deus trabalha através desses 5 ministérios em conjunto. Não existe aquele que é melhor ou aquele que é menos importante para a obra de Deus. Deus precisa de que cada um de nós venhamos ter o entendimento de buscar em Deus quais são os talentos e dons que Deus nos dá, para que possamos descobrir em Deus aquilo que Deus deseja usar as nossas vidas como instrumento nas suas mãos. E falando a respeito dos 5 ministérios, a forte mão de Deus é através dos 5 ministérios. É o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre e o evangelista. E o maior apóstolo, aqui é uma novidade para o seu coração, talvez você não saiba.
Jesus era o Messias, mas em Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz que Jesus Cristo é o apóstolo supremo. E Jesus Cristo, sendo o apóstolo supremo, o que significa isso? Significa palavra apóstolo, alguém que é enviado com autoridade para representar aquele que o enviou. Deus enviou Jesus com autoridade para representar Deus na terra e falar a respeito do evangelho do reino para os corações e para as vidas, com autoridade. E é interessante que na palavra de Deus, a respeito de autoridade, fala em Lucas capítulo 7, de versículo de 6 a 8, especificamente no versículo 6, quando um centurião tinha na sua casa um servo moribundo, quase morrendo, e ele pediu para que os seus conservos fossem atrás de Jesus, e eles foram atrás de Jesus, e quando chegaram, o centurião disse que Jesus tinha dado uma ordem, disse para Jesus, eu não sou digno de que tu entres debaixo do telhado da minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus falou, nunca vi tanta fé em Israel. E o centurião disse, eu sou homem de autoridade, eu tenho pessoas que eu delego ordem e eles cumprem a minha ordem. Eu digo vai, ele vai, eu digo vem e ele vem. E Jesus com uma palavra de autoridade diz, então, se você crê pela sua fé, o seu servo será curado. Eu quero te dizer, nessa noite, eu estava orando em casa e pela fé eu quero te dizer, não sei o que você precisa no seu coração e na sua vida, mas eu quero te dizer, se você crê em Jesus, pela fé em Jesus, receba esta bênção. Se Deus me levantou, conforme diz a palavra de Deus, como um desses, ou como apóstolo, ou como profeta, ou como mestre, ou como pastor, segundo o coração dele, e se eu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você, eu não sei o que ele vai fazer no seu coração, na sua casa e na sua vida, mas eu estou apenas transmitindo um recado. Isso significa autoridade. E eu quero dizer para você, coloca a sua necessidade no altar de Deus e Deus vai visitar o seu coração, a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra de Deus diz que, quero voltar aqui no que o Jonatas disse, é uma pergunta para o nosso coração, uma pergunta para as nossas vidas. Apenas os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo, ou o ministério apostólico continua até os nossos dias? É o que nós três agora aqui vamos conversar, vamos falar a respeito daquilo que a gente pensa, amém? Amém. E é assim, pessoal, só não cortando a pastora Fernanda por um momentinho, vou te falar uma coisa, aqui nós estamos expondo aquilo que nós estudamos, aquilo que nós temos conhecimento. Se você tem como conhecimento um pouquinho mais conosco, deixa aqui nos comentários, tá? De uma forma educada, de uma forma sábia, porque com certeza a gente vai ler e a gente vai aprender cada vez mais. Uma das coisas que eu sempre aprendi e coloco na minha vida até hoje, que a gente não sabe de tudo, a gente sempre tem um pouco mais a aprender. Então vamos lá, pastor. Qual a pergunta de novo? Faz a pergunta aí, a pastora Fernanda já começa aí. Pergunta, apenas os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo ou o ministério apostólico continua até os nossos dias? E por quê? Na verdade, essa é uma pergunta que ronda, né? Não só o pastor, mas o mundo, né? E muitos dizem que não existem mais apóstolos, que só existiam apóstolos até a época dos apóstolos de Jesus, né? Os 12 apóstolos que Jesus escolheu ali. E depois desses apóstolos, não existe mais esse ministério
apóstolo, né, apostólico, essas pessoas que são consideradas apóstolos. Muitos teólogos, muitos historiadores falam que o apóstolo só vai até os 12 apóstolos, e Paulo que teve a visão de Jesus. Por que eles têm essa opinião, né? Porque eles criam que o apóstolo tinha que ver Jesus. Todo apóstolo, para alguém ser apóstolo, para alguém ser considerado apóstolo, ele tinha que ter essa visão de Jesus, né? Essa visão de quem era Jesus. Então, o único que teve, depois de ser escolhido essa visão de Jesus, foi o apóstolo Paulo. Foi que quando Jesus ele estava indo para Damasco, Jesus encontra ele no caminho, né, e pergunta para Paulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali Deus chama ele, né, para esse apostolado, para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Então, muitos ainda acreditam que Paulo é apóstolo porque ele teve a visão de Jesus. Mas não é isso que as Escrituras vai nos dizer. Porque se você for ver lá em Atos dos Apóstolos, o escritor é o doutor Lucas, né, que fala para a gente, ele vai dizer, vai chamar Barnabé de apóstolo. Eu estou até com a palavra aberta aqui, Atos capítulo 14, versículo 14, vou até ler. E diz assim: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando. E lá em Romanos também Paulo vai chamar, em Romanos 16, 7, ele vai chamar Júnia e Andrônico, né? Olha esses nomes aí, grave esses nomes. Se você tiver um filho, botar aí esse nome nos seus filhos, né? Júnias e Andrônico. Ele chamou esses dois de apóstolos. Diz assim: saudem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, o qual são conhecidos entre os apóstolos. Então, se o ministério apostólico era só para quem viu Jesus, não tinha necessidade de Lucas chamar Barnabé de apóstolo e também chamar Júnias e Paulo chamar Júnias e Andrônico, considerar eles entre aqueles apóstolos que estavam ali. Então, eu creio que o ministério do apóstolo ainda existe nos dias de hoje. Não como as pessoas hoje vê, né? Porque a gente vê aí que tem muitos apóstolos, são considerados apóstolos, mas nada a ver com o apóstolo bíblico, com o apóstolo da Bíblia, né? A gente vê muita gente usa esse termo apóstolo para ser maior, como algo, como que a gente fala, hierárquico, né? Ah, tem um pastor, não, então você é apóstolo porque é maior do que o pastor. E no reino de Deus, a gente vai ver que nesse 5 ministérios não existe hierarquia, né? Não existe um sistema hierárquico. O apóstolo não é maior que o profeta, nem o profeta é maior do que o apóstolo, nem o mestre. Não existe melhor e maior. Todos estão ali em comum, né? Um complementa o outro, um pode ajudar o outro. Então, essa visão de apostolado que nós temos hoje está em algumas igrejas, né, que a gente pode ver por aí, está errado, perto do que as Sagradas Escrituras dizem. Quero aproveitar aqui o ganchinho das 4 Vamos lá. situações que eu tinha para dizer. A Fernanda disse 3. E a outra que eu quero dizer é o seguinte. Os apóstolos escolheram 2 pessoas idôneas, responsáveis, para que eles fossem escolhidos como apóstolos. E lançaram a sorte, caiu sobre Matias. E Matias foi escolhido como apóstolo. Segundo, essas pessoas, Barnabé, Andrônico e Júnia, nós não temos como saber de que forma eles foram escolhidos. Se foram pelo processo que Jesus tinha escolhido os 12. Jesus foi orar e escolheu 12 apóstolos. Os apóstolos oraram, escolheram 2 e sortearam 1. E escolheram Matias. Então, nós não temos como saber se Barnabé, Andrônico e Júnia foi escolhido pelo primeiro processo ou pelo processo do apóstolo Paulo, que foi diferente. O apóstolo Paulo disse
Eu aprendi o evangelho e recebi de Jesus Cristo. A revelação que eu tive foi de Deus, de Jesus Cristo. Então eu pergunto agora para o nosso coração e eu pergunto para as nossas vidas. No meu entendimento, na minha forma de entender, hoje, os apóstolos que nós temos, nós podemos tirar de duas situações. A primeira situação, os apóstolos oram e Deus revela para o coração aqueles que são idôneos, responsáveis e que podem ser levantados como apóstolos. Segunda situação, aqueles que o próprio Jesus vem de encontro ao coração e à vida deles, como foram na vida do apóstolo Paulo, e levantou o apóstolo Paulo como apóstolo. Agora, o problema nos dias de hoje é o seguinte: quando as pessoas são levantadas como apóstolo, eu vou pregar o evangelho só numa determinada denominação, ou eu tenho autoridade para pregar o evangelho em outras denominações? As outras denominações, elas aceitam o ministério apostológico? É uma pergunta que eu quero fazer para as nossas vidas. Eu creio que nos dias de hoje, aquilo que vocês acabaram de dizer, as pessoas usam muito a parte do título apóstolo como mesmo uma hierarquia. Mas eu ouvi uma frase essas semanas atrás que é a que mais define o apóstolo. O apóstolo, ele não foi feito para pregar para uma igreja só. O apóstolo, ele foi feito para pregar para o reino. As pessoas às vezes se esquecem que quando você abre você não trabalha mais para uma igreja determinada. Por exemplo, Ministério Apostólico, vamos falar de nós aqui dentro. O apóstolo, ele vai pregar para o reino, seja ele além fronteira, seja ele do outro lado da rua, seja ele no confim da terra, no outro continente. É essa a ideia que o apóstolo tem que ter. Eu até coloquei aqui, na época quando eu estava fazendo o estudo, que uma das características do apóstolo, primeiro, ele é um visionário. Ele é uma pessoa que ele não enxerga aqui aonde nós estamos enxergando. Ele sempre vai enxergar lá na frente. Às vezes ele olha para uma pessoa e vê certas características dela, não porque ele é o melhor, mas é por causa da unção que tem sobre ele e a capacitação do Espírito Santo sobre a vida dele. Quero aproveitar o gancho e dizer da seguinte forma. Eu concordo que o apóstolo tem essa visão, mas às vezes os ministérios não têm essa visão. E cada ministério respeita a sua hierarquia. Sim. Mas o importante é a pessoa estar na disponibilidade do Espírito Santo de Deus e fazer todas as coisas na direção de Deus, na orientação de Deus e com o amor de Deus no seu coração e na sua vida. E fazer aquilo que o Espírito Santo determinar, se as pessoas permitirem. Não, sim, e até puxando um gancho, foi naquele último podcast que a gente colocou. Se você não assistiu aí, dá uma olhadinha nos vídeos antes que a gente falou sobre desigrejados e apostasia. É aquela frase que acho que foi a Fernanda que falou: qual é a motivação do seu coração? O apóstolo, ele vai pregar em outros ministérios, mas ele está ali como para aclamar o coração dele, ou ele está para fazer a unção do reino? Explicando também, Jonatas e Pastor Almir, que às vezes a pessoa, para servir no ministério do apostolado, né, porque a gente nem leu, né, ali Efésios 4, 11, né, que eu vou até ler para a gente... Está aberto aqui, pastor, se você quiser. Você anotou aí? Anotei aqui, então vou ler aqui. Ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E o que eu quero falar? Isso aqui trata de dons ministeriais, né? Sim. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre é um dom ministerial.
não significa que a pessoa, por ser apóstolo, ela tem esse dom ministerial de apóstolo, ela precisa receber o título de apóstolo. Sim. Porque às vezes tem pessoas que é pastor, mas ela tem um dom ministerial de apostolado. Verdade. Às vezes tem pessoa que traz um ensino na igreja, tem o título ali, né, de alguém que é um professor de escola dominical, mas pode ter a unção, o dom ministerial de um apóstolo ou de um evangelista. Então, esses ministérios não tem nada a ver com o título que a gente exerce. Sim. Tem a ver com o dom que Deus nos conferiu. Né? Não é, se eu tenho, não é porque eu tenho um dom de apóstolo, o pastor vai ter que me consagrar agora apóstolo na igreja, né? Receber o título, para ficar bem claro isso para as pessoas, né? Ter o dom de apostolado não significa que você tem o título de apóstolo. Não, ter o dom de evangelismo não significa que você tem um título de evangelista. Esses ministérios, o apóstolo, quando fala aqui do apóstolo, é alguém que, o que quer dizer a palavra apóstolo, né? É enviado, ou alguém que envia, né? O apóstolo, ele é aquele que tem a visão, não, como você falou, a visão de um todo. Ele não tem uma visão limitada, específica, ele olha para um todo, ele enxerga longe, né? Ele é aquele que ele consegue reconhecer alguém que tem a capacidade de, essa pessoa aqui pode servir em tal ministério. Ele tem essa visão ampla, né? Mas não só na parte a parte de organização dentro da igreja, né? Exatamente. A pessoa ele vê além de tudo pro reino de Cristo. Pro reino de Deus. Por exemplo, ele vai ver uma pessoa que tem uma desenvoltura na parte do evangelismo. A pessoa ser uma das características, né? A gente vai chegar ainda, mas só dando uma leve pincelada. Poxa, a pessoa sempre está cercada de pessoas. Sabe aquela pessoa que está perto de você e você se sente bem perto dela? E ela fala com você, você sente uma paz, quando ela fala com você, ela não te agride, seja verbalmente, seja por gestos. E como a palavra de Deus diz, o ganhador de almas, o evangelista, ele é sábio. É aquela pessoa que entra... vou dar um exemplo assim, bem 880. O cara tá num balé, ouvindo uma música clássica e tá se comportando de um jeito, mas sim com os princípios dele, da mesma forma, mas todo mundo ali gosta dele. Mas ele tá num show de heavy metal pesado com todo mundo completamente diferente e tá junto ali com as pessoas. O apóstolo, ele consegue enxergar isso, né? Então, o apóstolo, ele é aquela pessoa-chave, né? E eu até peguei uma parte do livro que eu estava lendo sobre o apóstolo e fala de Pedro, que Pedro era uma pessoa-chave, né? Porque até Jesus vai dizer lá em Mateus que estava dando a chave do reino dos céus para Pedro, né? O que ele ligasse nos céus, o que ele ligasse na terra seria ligado nos céus, né? Então, o apóstolo é essa pessoa-chave. Aí diz aqui, ó, que através da vida de Pedro, a porta foi aberta para os judeus, porque na primeira pregação de Pedro, muitos judeus se converteram ao cristianismo. 3.000 almas se converteram. Pedro também, ele abriu a porta para os samaritanos, né? Lá, você vai ver isso em Atos 8,14, quando Filipe começa a evangelizar em Samaria, é Pedro e João que é enviado para ensinar, trazer os fundamentos para os samaritanos, né? E aí ele também abre a porta para os gentios, quando Cornélio tem uma visão, né, de um homem orando para ele, e Pedro vai lá e ora por Cornélio e todos que estão na sua casa, e diz que ali eles começam a receber a palavra, e Pedro, e são batizados com o Espírito Santo. Então Pedro foi aquela pessoa que abriu as portas para que os judeus, os samaritanos, os gentios pudessem se achegar a Deus. E o apóstolo é esse, é aquele que abre a porta, a pessoa-chave para não só ser um plantador, não só ser a pessoa que vai enviar, mas às vezes ele mesmo é aquele que enviado para dar uma estrutura, para dar uma direção. Por quê? A gente vai falar um pouco disso mais para frente. O apóstolo e o profeta, eles estão ali
ligados em Deus, né, na visão daquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual, né? Então eles estão conectados e eles são responsáveis até mesmo por trazer os céus para a terra, né? Ali, né? O apóstolo e o profético tá unido nisso. Então eles conseguem enxergar coisas que às vezes o mestre, o pastor e o evangelista não conseguem enxergar, porque os olhos deles estão voltados só para uma área ali, um foco determinado. Mas o apóstolo não, ele tem essa visão. O evangelho não se limita a nós, não se limita aqui, não se limita a outro povoado também. Eu não posso só ficar aqui, eu tenho que pregar para outras pessoas também. Essa é a função do apóstolo. Aproveitando o que a Fernanda disse, para que cada pessoa venha se desenvolver no seu chamado, é preciso, conforme eu disse no começo, que nós precisamos buscar em Deus, através de uma intimidade com Deus, qual é o chamado de Deus para o nosso coração, qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. E o apóstolo, quando ele descobre esse chamado no seu coração, ou através de Jesus, ou através da autoridade de um ministério, outras características surgem, como ele tem o desejo ardente no seu coração, na sua alma, de alcançar vidas, de alcançar cidades, de alcançar nações, para que o evangelho do reino de Deus seja fundamentado, seja estabelecido, para que igrejas sejam estabelecidas. E ele acompanha o desenvolvimento da igreja e o crescimento do corpo de Cristo nessa casa de oração. E ele também tem aquele feeling de descobrir algumas vidas que está desabrochando ali a liderança que Deus está colocando no coração dele, na vida dessas pessoas, para que elas venham ser como instrumento de Deus, nas mãos de Deus, e venham alcançar vidas. Outra característica do apóstolo, ele é um alicerce. Por quê? Porque como alicerce, ele é coluna na casa de Deus. E como coluna na casa de Deus, a palavra de Deus ensina que o apóstolo, em vez, que nem o apóstolo Paulo disse, eu sou o menor de todos os apóstolos. Por quê? Porque em Coríntios diz que eles são a escória do mundo e o lixo do mundo. E ainda que as vidas persigam seus corações, persigam as suas vidas, eles são colunas, eles são aqueles que fundamentam a pedra de edificação, que é Jesus Cristo, é o fundamento, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que falavam a respeito de Jesus. No Novo Testamento, o próprio Jesus vai dizer, vocês não ouviram o que os profetas e os apóstolos disseram, que eles falaram a respeito de mim, a respeito das escrituras sagradas, que eu teria que ser crucificado, que eu ressuscitaria ao terceiro dia. Então, os apóstolos são esse alicerce, são esses fundamentos que não podem ser abalados, que não são abalados, e que são colunas e alicerces da verdade. Amém. Glória a Deus, pastora. O pastor me falou aqui do fundamento, né, do apóstolo e do profeta. Daqui a pouco a gente vai entrar aí no profeta. Isso. A igreja, ela é edificada mesmo no fundamento do apóstolo e dos profetas, né? Porque, como eu falei aqui, que o apóstolo ele e o profeta têm essa ligação com Deus, né? A igreja não é edificada no pastoreado, a igreja não é edificada no evangelismo, a igreja não é edificada no mestre, né? Porque ele é edificado no apóstolo e no profeta, porque eles estão intimamente, na verdade, em intimidade ali, de um coração voltado para ouvir a voz de Deus. E por que a igreja ela é fundamentada no apóstolo e no profeta? Porque, primeiro, o profeta é aquele que ouve a voz de Deus. E a igreja ela precisa ouvir a voz de Deus, né? Ela precisa voltar a ouvir.
A gente está muito acostumado a querer ouvir a voz do pastor, né? O que o pastor diz, né? Tem gente que corre atrás do pastor, pastor, o que o senhor acha, né? E eu gosto muito, até o meu irmão, o pastor André, um dia ele deu um testemunho, não deu um testemunho, ele trouxe um testemunho, né, do apóstolo Maurício, lá da MCI, né? Sim. E o apóstolo Maurício disse que toda vez que ele ia tomar uma decisão, ele perguntava para o pai dele, pai, o que o senhor acha de eu fazer isso? Aí o pai dele olhava para ele e falava, não, o que Deus diz para você? Ele instigava o apóstolo Maurício a ouvir a voz de Deus. E a igreja, como ela é fundamentada no ensino do apóstolo e do profeta, ela precisa ser instigada a ouvir a voz de Deus. Ela não pode só querer ouvir a voz. É mais fácil eu querer ouvir o pastor Almi, né? O pastor Almi, o que Deus tem para dizer para mim aí? Ô, Jonas, o que tem? Não. Essa ligação, por isso que a igreja está no movimento profético e apostólico, porque ela precisa ter essa ligação com o seu Pai, com o seu Criador. Nós hoje temos livre acesso. Não é mais o pastor ou o sacerdote que ouve a voz de Deus. Não, nós temos que ouvir a voz de Deus para aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. E por que o ensino apostólico, né, fundamentado? Exatamente por isso. Porque o apóstolo é aquele que tem essa visão ampla e dá toda essa estrutura, fortalece, né? Ensina, não só ensina, mas orienta, conduz dessa maneira, faz desse jeito. Então a igreja ela precisa estar nesse movimento, né? Não é aquela porque o pastor, a gente vai falar um pouquinho aqui do pastor, o mestre, eles têm os olhos voltados só para uma coisa. O pastor ele é mais voltado para as pessoas que estão ali na igreja, o mestre ele é voltado com os olhos na palavra e o evangelista ele é voltado com os olhos para as pessoas que estão perdidas no mundo. Mas o apóstolo não, ele consegue enxergar além. Ele consegue enxergar além da porta da igreja, ele consegue enxergar além da palavra, ele consegue enxergar além do mundo, né, dos perdidos, ele consegue ter essa visão ampla. Então a igreja ela não é fundamentada no ensino de pastores, no ensino de mestre e no ensino de evangelista. A igreja é fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Efésios 2:20 vai dizer isso. A igreja é edificada nos apóstolos e nos profetas. Então, a igreja precisa ter essa comunhão, ouvir a voz de Deus e essa visão ampla também de um todo, né? Verdade. Outra característica do apóstolo que eu acho interessante, eles trabalhavam em equipe. Com quem? Com os evangelistas, com os profetas, com os pastores, com os mestres, com os bispos, com os anciões, com os presbíteros. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, que um profeta chamado Ágabo foi até Antioquia, e lá ele preveu que haveria uma grande fome em toda a terra. E uma das coisas interessantes que aconteceu foi que Deus mandou separar Barnabé e Paulo para a obra em que ele tinha preparado para que eles fizessem. Sabe qual era a obra? Entregar donativos na igreja de Antioquia. Eles eram de Jerusalém. Deus levantou a vida deles em Jerusalém, e em Jerusalém eles foram levar donativos na igreja de Antioquia. Foi ali que começou a crescer o ministério apostólico do apóstolo Paulo, entregando donativos na igreja de Antioquia. Então, quando Deus tem algo simples para o seu coração, para a sua vida, que aos teus olhos parece ser simples, realiza dentro das tuas limitações, dentro das tuas forças, com toda a veracidade do seu coração, que Deus vai prosperar aquilo que está nas tuas mãos. Para finalizar sobre o apóstolo, só queria dar uma pincelada sobre, no século 21, tem um apóstolo, ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. O nome dele é Sundar Singh.
Ele evangelizou aldeias, tribos na Índia, descalço, ferindo seus pés, mas alcançou crianças aleijadas e budista tibetano, e foi um dos mártires do cristianismo. Então, nós vamos agora conversar a respeito de outros ministérios, mas que nós possamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso intelecto, com o desejo de buscar em Deus qual é o chamado que Deus tem para o meu coração, qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, que por mais simples que eu faça, ou que eu realize, certamente a minha vida, ou a minha voz, ou as minhas mãos, vão alcançar os corações e vão alcançar as vidas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Ok, eu creio. E só dando uma pincelada em tudo aquilo que a gente estava falando, e traz de novo, a hora que a pastora Fernanda estava falando, me trouxe à mente de novo aquela figura de linguagem da cruz. Porque o apóstolo, ele consegue ligar Deus aos homens, né? O apóstolo, o profeta, ele liga Deus aos homens. E já o apóstolo, ele já liga todo mundo de uma forma só. Né? Ele vai mexendo em todas essas áreas. E como o senhor acabou de dizer, pastor, quando a pessoa tem Cristo mesmo, tem um chamado de Deus certificado dentro do coração, não importa se ele é um apóstolo, se ele é um mestre, ele prega a palavra de Deus assim como está escrito no livro de Mateus: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não quer saber de títulos, ele quer sim tocar as pessoas com o reino de Cristo. E como a gente vai para qual apóstolo? O profeta. Só voltando um pouquinho, não só do apóstolo, né? A gente fala dos... É que ele é um assunto bem amplo, né? Amplo, né? Bem extenso. O tempo tá rolando, eu falando, nossa. Mas vamos continuar aqui. Os 5 ministérios, a gente tem essa característica das mãos, né? Sim. O apóstolo, ele é o nosso polegar, né? Por que ele é o polegar? Porque ele toca todos, né? Ele toca tanto no mestre, como no evangelista, no pastor, no evangelista, no profeta. Então, o apóstolo, ele é considerado o polegar aqui nas nossas mãos, porque ele consegue tocar em todos ali, atingir a todos.